Palitas. Distribuição Sinapse. Milagre na Lógia. A Virgem do Chanceler Roland, cerca de 1435. Van der Eyck, Bruges, cerca de 1376 a 1441. Museu do Louvre, Paris. A Virgem do Chanceler Roland, ou a Madonna de Autun, ou a Virgem do Doador, é um painel de madeira de pequenas dimensões, 66 centímetros por 62. Realizada no fim da época gótica, é uma das primeiras pinturas a óleo conhecidas. Ela exibe, ao redor de 4 personagens, centenas de detalhes minúsculos. A Virgem Maria está sentada em uma almofada azul bordada em ouro, colocada sobre um baú de madeira entalhada. Ela veste um manto púrpura, debruado com letras douradas. É uma mulher bem jovem. Ela baixa os olhos. O menino Jesus está colocado no colo dela. Ele está despido. Sua expressão tem a severidade de um adulto. Com a mão direita, ele abençoa. Na mão esquerda, um globo de cristal com uma cruz ornada de pedras preciosas. Um pequeno anjo eleva uma coroa de ouro cravejada de pedras e pérolas acima da cabeça de Maria. Ele veste uma roupa azul e possui um par de asas matizadas. Um homem está ajoelhado em um genuflexório coberto por uma capa azul esmalte. Ele une as mãos em um gesto de oração. Usa um corte eclesiástico, à moda do início do século XV, com as têmporas e a nuca raspadas. Vários indícios provam que se trata de Nicolas Rolin. Nasceu e morreu em Autun, na Borgonha. Rolin desempenhou um papel importante na vida política e artística de sua época. Em segundo plano, 2 vigias. Um está debruçado na ameia. O outro, visto de perfil, segura um grande bastão. Ambos estão vestidos à moda da década de 1430. Uma galeria de estilo romano aberta para o exterior com 3 arcos de pleno cimbre. Os capitéis com motivos lembram os romanos do século XII. Capitéis variados exibem cenas do Antigo Testamento. Ao redor da arcatura, um motivo de pâmpanos e dragões. De cada lado, espaços fechados com vidraças brancas formadas por bolotas redondas. Acima da lógia, 2 janelas de vitral colorido. Os mosaicos exibem desenhos de estrelas de 8 pontas, alternando o preto e o branco. À frente da lógia, um pequeno jardim e 6 degraus que levam a um patamar ao redor das ameias. Em um nível inferior, uma paisagem dividida por um rio que vem de uma cadeia de montanhas. Uma ponte separa os 2 lados da cidade. À direita, uma cidade densa, composta de casas, diversas igrejas e praças. À esquerda, um subúrbio com uma abadia, casas com escoramento à meia madeira e estradas que levam ao campo. Nesta margem, que fica de frente para o sol, bosques e encostas cobertas de vinhedos. Na beira do rio, jardins e pastos. Na outra margem, um planalto coberto de campos cultivados e vilarejos. Uma casa em chamas. Pessoas caminham nas estradas. No meio do rio, uma ilha arborizada com um castelo. As muralhas são defendidas por enormes torres. Na direção do campo, a muralha é ampla para permitir a expansão da cidade, um aspecto característico do urbanismo da época.
Pessoas entram nas igrejas, passam diante de armazéns instalados junto à catedral e partem para o trabalho no campo. Mulheres conversam nas portas. Muitas pessoas atravessam a ponte a pé ou a cavalo. Elas passam da esquerda para a direita. Outras atravessam o rio em sentido inverso em barcos. Ao longo do cais, barcas carregadas de mercadorias. Atracados, moinhos, cujas rodas propulsoras tiram proveito da potência do rio. Neste cenário familiar, os historiadores acreditaram ter reconhecido a flecha da Catedral de Utrecht, a Ponte dos Arcos de Liège, a Catedral de Santa Gudula da Bruxelas ou os Campos da Borgonha. Eles também sugeriram Bruges, Lyon, Praga e até Autun. Mas se existem elementos reais de fato, a paisagem é imaginária. Seu posto de chanceler, ou melhor dizendo, ministro das Finanças, permitiu que Nicolas Rolin acumulasse uma grande fortuna, que beneficiaria em parte sua cidade natal, Autun. No coração da cidade de Autun, a Catedral de Saint-Lazare, famosa pelo seu tímpano do juízo final, seus capitéis romanos e sua flecha gótica. Bem perto, a mansão de Nicolas Rolin, hoje transformada em museu. Rolin foi um mecenas que patrocinou copistas e artistas da Iluminura. Ele dota ricamente sua paróquia de Notre-Dame-du-Châtel, uma igreja situada entre sua mansão e a catedral. O quadro era destinado a uma capela fundada pelos antepassados do chanceler. A cena parecia iluminada pela luz do suposto altar diante do qual Rolin se ajoelhava. Fundador da Santa Casa de Bonn, Rolin encomenda a Roger van der Weyden, alguns anos mais tarde, o políptico do juízo final. Ele está representado no painel exterior em companhia de sua terceira mulher, Guigonne de Salins. Estes retratos de doadores testemunham o acesso de uma burguesia opulenta ao mecenato artístico. Ao multiplicar os atos piedosos, Rolin tentava apagar a péssima reputação ligada ao seu cargo de chanceler. No final da época gótica, o Duque da Borgonha une Países Baixos, Flandres e Borgonha. Com seu irmão, Hubert, Van Eyck pinta o monumental políptico da adoração do Cordeiro Místico em Gand. 20 painéis, centenas de personagens, anjos, profetas, evangelistas. Adão e Eva estão entre os primeiros nus da pintura do norte europeu. Outras obras, retratos do cardeal Albergati, de Marguerite Van Eyck, mulher do pintor, um ourives de Bruges, temas religiosos, La Madone au Chartreux, La Vierge de Luc, o tríptico de Dresde. O homem do turbante poderia ser um autorretrato. O pintor aparece também em A Virgem do Cônego van der Pijl, uma pequena silhueta de turbante vermelho nos reflexos da armadura de São Jorge. Em Arnolfini e sua mulher, o pintor aparece em um reflexo no espelho e escreve acima: Jan van Eyck esteve aqui. Muitas vezes, na moldura de seus quadros, ele escreveu o lema Als ik kan, ou seja, tal como posso. Como na maior parte de seus quadros, a Virgem do chanceler Rolin tinha de possuir uma moldura de madeira gravada, datada e assinada. A igreja Notre-Dame-du-Châtel foi demolida durante a Revolução. Em 1800, o quadro, que estava em Autun, foi enviado ao Louvre. Um gravurista do século XVI imagina o ateliê dos Van Eyck. Um painel de madeira é entregue. Um assistente passa os pós na pedra de moinho, outro os mistura ao óleo de linhaça, um terceiro arruma as cores na palheta. Os aprendizes desenham. Um dos irmãos pinta um tema religioso. Outro elabora o retrato de uma mulher. O painel quase quadrado é composto de 3 tábuas de carvalho de veios verticais. As tábuas estão ligeiramente empenadas. Percebe-se pelas juntas em alguns lugares. Os painéis eram preparados segundo métodos ainda utilizados entre os violeiros ou ebanistas da arte. Escolha da madeira, sentido do corte, aplainamento, cavilhação, colagem, tudo contava para o bom resultado final da obra.
A dendrocronologia estuda a idade da madeira ao comparar seus círculos de crescimento sazonais. A análise demonstrou que as tábuas 1 e 3 vieram de uma mesma árvore, plantada por volta de 1215. A tábua 2, de uma árvore plantada por volta de 1247. Foram derrubadas aproximadamente em 1426. Os troncos de madeira secavam pelo menos 10 anos. A data de fabricação do painel deve se situar então por volta de 1436. O painel era revestido com gesso, uma mistura de cola animal e gipso fino. Depois das primeiras camadas que enchiam os veios da madeira, um novo polimento era dado. Depois, aplicavam-se camadas grossas, lixando a cada vez até se obter uma superfície dura e lisa como o marfim. Era feito, então, um esboço detalhado com um pincel fino, como mostra a Santa Bárbara da Antuérpia, quadro inacabado, onde objetos e personagens são esboçados em acinzentado e as sombras feitas por finas achuras. Os raios infravermelhos atravessam os pigmentos e mostram as camadas inferiores invisíveis a olho nu. Ao explorar a superfície de um quadro área por área, é possível descobrir ainda o desenho original e as modificações feitas pelo pintor em relação ao projeto inicial. O detalhe oculto mais evidente, a grande bolsa do lado direito do chanceler. Era a marca do seu cargo. Ela continha o sinete do Duque da Borgonha. Talvez Roland tivesse pedido ao pintor que apagasse o tal objeto, que poderia passar por uma alusão evidente demais à sua imensa fortuna. Talvez o chanceler tivesse pedido ao pintor também que modificasse a posição da mão do Cristo, de modo que ele o abençoasse. Até Van Eyck, as pinturas eram preparadas misturando-se os pigmentos à clara de ovo. A têmpera, que deu origem a várias obras-primas, era difícil de se trabalhar. A lenda atribui a descoberta da pintura a óleo a Van Eyck. Na verdade, esta técnica parece conhecida desde o século XII. O óleo de linhaça não secava bem. Van Eyck teria descoberto que, ao misturá-lo com essência de terebentina, ele secava bem mais rápido. Extraída da resina de certas coníferas, a essência de terebentina dissolve substâncias gordurosas, fluidificando os pigmentos preparados com o óleo. O óleo confere uma saturação bem maior às cores e conserva seu brilho. Ele seca lentamente, de modo que se pode retrabalhá-lo. E é muito eficaz na representação das texturas. A fluidez do pigmento permite também fazer mínimos detalhes com a ajuda de pincéis finos. Os personagens em pé na ponte têm menos de 1 milímetro de altura. Van Eyck repetirá esses exercícios de virtuosismo em vários outros quadros. A superioridade do óleo aparece na técnica do glacis, camadas de pintura fluida e transparente feitas umas sobre as outras. Para um drapeado vermelho, a princípio o pintor aplicava em toda a superfície glacis do tom do drapeado. Os glacis permitem que o desenho seja visto, mas já lhe conferem volume. A seguir, para as sombras do drapeado e para modelar os vincos, ele utilizava um tom vermelho mais escuro. Finalmente, com a ajuda de um vermelho mais claro, ele fazia os reflexos e os ondeados. O manto da Virgem é coberto por uma série de rachaduras, embora sejam bem mais visíveis na foto em infravermelho. A camada superior secou mais rápido que a camada inferior e rachou. Estas rachaduras prematuras devem ter sido corrigidas na época pelo próprio pintor. Outra espécie de rachadura, a rachadura pelo tempo. O movimento das fibras da madeira desencadeou rachaduras perpendiculares às tensões. É esta série regular visível no céu, onde a camada de pintura é mais fina. Em outros locais, as rachaduras menos regulares se devem à lenta retração das camadas de pigmentos, movimento ampliado pelas variações de temperatura ou de umidade. Uma arquitetura romana, já antiga para a época de Van Eyck, serve de moldura para a cena. As folhas de videira evocam as palavras de Cristo: Eu sou a videira verdadeira.
As estrelas do mosaico, a Virgem, frequentemente chamada de estrela do mar ou estrela da manhã. Os capitéis mostram Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, o sacrifício de Abel, o assassinato de Abel por Caim, cenas da vida de Noé. Vemos a arca e o retorno da pomba e principalmente a cena onde Noé, criador do vinho, está bêbado. Seus filhos zombam dele porque está nu. Apenas seu filho Sem o cobre. As vidraças brancas reproduzem o círculo, símbolo da eternidade. O arco triplo poderia ser uma alusão à Santíssima Trindade. As pegas, frequentemente representadas em forcas, anunciam a crucificação de Cristo. Uma coluna esmaga os coelhos, animais prolíferos, símbolo do amor carnal. Os pavões, cuja carne se dizia incorruptível, lembram a promessa de imortalidade celeste. O pequeno jardim é o jardim fechado do Cântico dos Cânticos, uma alusão à virgindade de Maria. Encontramos belas margaridas, a inocência de Jesus, a humildade de Maria. Peônias. Segundo Santo Ambrósio, as rosas do paraíso não tinham espinhos. A Virgem também é chamada de rosa sem espinho. Rosas bravas, o rosário, grande coroa de flores a qual cingia a Virgem. As íris, o futuro reino de Cristo. E os lírios, enfim, a pureza da Virgem e do Cristo. Algumas frases retiradas das litanias da Virgem estão escritas nos bordados do manto. As limpezas sucessivas do quadro acabaram em parte apagando as letras douradas. Algumas ainda podem ser lidas. Exaltata sum in Líbano. Um trecho do Eclesiástico onde se diz: crescendo, me elevei como cedro no Líbano. Na página do livro de horas, a letra D. Talvez o início das matinas que começam por Domini labia mea aperies. Abre, Senhor, os meus lábios. Na Bíblia, o anjo é um mensageiro de Deus com aparência humana. Este aqui veste o traje azul dos querubins. Suas asas oceladas reproduzem as cores do arco-íris, símbolo da aliança entre Deus e os homens. A coroa, uma espécie de auréola, era reservada às virgens santas. A pérola é associada à Virgem. Pérolas e pedras preciosas reaparecem nos bordados do manto e na cruz de ouro de Cristo, sinal de sua soberania sobre o mundo. Cristo abençoa Roland e o mundo que o rodeia. Sua mão foi nivelada à altura da ponte para mostrar que a bênção supera todos os obstáculos, é universal. Entre Roland e Maria, uma linha de lajotas divide o mundo em dois. O lado de Maria é consagrado às igrejas, às quais a Virgem é frequentemente comparada. O lado de Roland é reservado principalmente às construções civis. O conjunto forma a Cidade de Deus, imaginada por Santo Agostinho, a Jerusalém Celeste, atravessada pelo Rio da Vida. A Ilha do Centro é ao mesmo tempo uma lembrança do paraíso e uma evocação da Torre de Davi. A lua, as montanhas, o voo do pássaro repetem imagens dos textos sagrados. O mundo pintado por Van Eyck é um mundo repleto de símbolos. Roland ora, ele levanta os olhos, é testemunha da coroação da Virgem. Mas é possível identificar outras pistas neste quadro. Roland veste uma samarra de brocado castanho e lamê dourado com debruado em vison. O cinto preto com fivela de ouro foi um presente de Filipe o Bom. Acima dele, Noé, o criador do vinho. Na altura do seu rosto, as videiras em terraços. Lembranças da fortuna de Roland, fundador da Santa Casa de Beaune, de ricos vinhedos. Em 1419, em pleno auge da Guerra dos 100 Anos, negociações entre a França, Borgonha e Inglaterra. Um encontro entre o rei da França e o duque de Borgonha é marcado em Montereau, na ponte de Yonne, uma ponte fortificada por uma torre que é ligada à outra margem por um pontão provisório. No momento em que caminha em direção ao Delfim, João Sem Medo é assassinado com um golpe de machado. A ruptura entre França e Borgonha é profunda. É a época de Joana d'Arc. A guerra continua. Roland, que era advogado de João Sem Medo, se torna chanceler de seu filho, Filipe o Bom. 16 anos após o acontecido em Montereau, Roland consegue reunir novamente as três partes. É o Tratado de Arras. Carlos VII fez concessões territoriais à Borgonha em reparação à morte de João Sem Medo.
O rei da França manda rezar também missas de Requiem cotidianas na igreja de Nossa Senhora de Montreux, além de fundar um mosteiro nas proximidades e mandar erguer uma cruz de ouro no local do assassinato. Van Eyck colocou em sua paisagem o mosteiro, o pontão, a torre, a ponte e a cruz. Pedestres e cavaleiros que passam na ponte talvez se dirijam à missa de Requiem na igreja de Nossa Senhora. Há quem sugira que os sentinelas sejam Carlos VII e Filipe o Bom, enfim, reconciliados. Mas podemos estar diante de um autorretrato do pintor em companhia de seu irmão Hubert, morto 10 anos mais cedo. Roland, um dos principais responsáveis pelo Tratado de Paz, é retratado no auge de sua glória política. E um toque de humor. O pintor retrata no mesmo nível pavões, símbolo do orgulho. No século XV, o quadro se torna autônomo. Não é mais simplesmente um ornamento religioso, mas uma janela aberta para o mundo. O problema do pintor? Seduzir o olhar do espectador para uma ilusão de realidade. A solução está aqui, elegante, já que com sua lógia alta, Van Eyck domina uma paisagem profunda. A diminuição dos ladrilhos permite sugerir um afastamento. O lajeamento e a arquitetura são, desde a época, os suportes principais da perspectiva. Arnolfini e sua mulher possuem um sistema de 3 pontos de fuga. A Virgem do Cônego Van der Pelle exibe um sistema duplo. Em A Virgem do Chanceler Roland, as linhas de lajotas convergem para um ponto central, a ilha no Rio. As linhas dos capitéis convergem em direção a pontos situados um pouco mais alto. Os pontos de fuga são, então, bem próximos. Mas seus desvios talvez se devam à deformação das tábuas do painel. É possível que, originalmente, os pontos tenham sido confundidos ou alinhados em uma mesma vertical. Tanto em Arnolfini quanto em Van der Pelle, o pintor tateava de forma empírica à procura de um sistema de perspectiva. Em Roland, a perspectiva central de ponto de fuga único parece mais ou menos identificada. Outra forma de sugerir a profundidade, o enfraquecimento progressivo de cores. Na natureza, na verdade, a saturação das cores parece decrescer com a distância. As colunas acentuam o relevo da paisagem ao dividi-la. A composição repousa em fortes princípios de simetria e contraste. Simetria entre a esquerda e a direita. Contraste entre o alto aberto e o baixo fechado. Entre o espaço exterior público e o espaço interior privativo. Roland e Cristo estão entre os 2 espaços. Contraste entre a luz interior e a luz exterior. Contrastes e simetrias entre cores complementares. O vermelho do manto da Virgem se opõe ao azul do traje do anjo. Da mesma forma, o genuflexório azul esverdeado de Roland é debruado com um galão vermelho e acompanhado por uma almofada vermelho escura em cima. No centro da composição, uma lembrança dessas oposições com as cores dos 2 sentinelas. Os marrons da sala e do traje de Roland são misturas dessas cores de base. No exterior, outro sistema de cores complementares. Telhados com telhas vermelhas, folhagens verdes. A cor verde só está presente na paisagem. Enquanto a paisagem é de uma continuidade notável, no interior, ao contrário, reina o descontínuo. A oposição das formas, das texturas e das cores é muito pronunciada. As tensões mais fortes se desenvolvem no primeiro plano, onde se passa a essência da cena. Apesar da profusão de detalhes, é a organização rigorosa das cores que permite a Van Eyck manter a harmonia de seu quadro. As gamas abrangem todo o espectro de cores. O modelo da asa do anjo resume as cores da composição, como se o pintor quisesse, paralelamente em seu quadro, exibir a riqueza de sua palheta.
Van Eyck é um dos primeiros pintores a mostrar seu cliente tal como ele é, sem adulação. Ele cria o retrato ao mesmo tempo que a paisagem. Seu modo de observar os mínimos detalhes e estabelecer ligações entre cada objeto e o restante do universo testemunha uma nova visão do mundo ao mesmo tempo realista e alegórica. Pode-se dizer que, ao passar de O Cordeiro Místico para A Virgem do Chanceler Roland, Van Eyck passou da Idade Média ao Renascimento. Se atualmente os símbolos são difíceis de identificar, a busca pictórica de Van Eyck parece bem atual. Todas as questões formais que o pintor fez a si mesmo reapareceram na história da pintura. Detalhe e conjunto. Sombra e luz. Ordem e desordem. Forma e cor. Interior e exterior. Escrita e imagem. Mito e história. Versão brasileira Audio News.